que é coordenadora do CRIA aqui do Espírito Santo, infectologista, pediatra. Peraí que é uns 10 minutos só de currículo, tá? Para, não fala. Responsável técnica do Burian Vacinas, agora ela tá muito chique com esse sonho aí que ela acabou de realizar, tá, gente? Fica ali na Praia da Costa. Qual é o nome daquele shopping ali? Downtown? Adventure Mall. Adventure Mall. Ali no Praia da Costa. E hoje a gente vai falar de um assunto, né, que está super em voga, né? O pessoal está conversando, falando muitas notícias aí, agendamentos da gripe aí, que a gente está tendo os grupos principais aí, né? Agora nesse mês agora, né? Profissionais de saúde, idoso e as crianças, né? Que começaram aí a partir de 6 meses a 6 anos, né? Ana Paula. Agora é a E sazonalidade, né? Então, ou a gente vacina ou a gente adoece, não tem muito para onde correr. exatamente. Então, assim, por que é importante vacinar para gripe nesse momento que todo mundo só pensa em Covid? Por que eu É, tenho que vacinar? Por que eu tenho que lembrar da influenza? tá. A gente tem algumas doenças que têm o período de sazonalidade da doença, que é o período que ela circula mais. Então, o vírus da gripe, ele circula o ano inteiro. Mas ele tem uma quantidade maior de vírus circulando, uma carga viral maior no período do outono e inverno. Então, o ideal é que a gente se vacine logo no início do outono, antes de começar o inverno, para que quando chegar os meses mais frios e de maior circulação de vírus respiratório, a gente esteja protegido para aquela doença que a gente quer se proteger, no caso, a gripe. E aí a gente tem algumas incidências, porque as pessoas acham que gripe e resfriado é a mesma coisa. E você, como pneumo, pode falar para a gente a diferença de gripe e resfriado até com mais propriedade do que eu. Fala aí, Laís, qual a diferença? Então, com certeza, né? O resfriado, você pode ter febre ou não pode ter febre, né? Geralmente é uma febre baixa, você tem mais nariz escorrendo, coriza, tá? E na gripe, né, a gente já tem uma febre alta, muito mais importante, com dor muscular, pode levar até uma síndrome respiratória, né? Você precisar de um reforço aí na UTI, às vezes até, né, precisar quiçá semelhante ao Covid, né, tendo que usar oxigênio, né, então é completamente discordante, totalmente diferente um resfriado de uma gripe, Sim. né, são vírus diferentes, completamente diferentes, né, que são os causadores dessas patologias, né, então, sem dúvida, a gente estava conversando, né, por que a gente está falando de influenza? A gente está no meio da pandemia de Covid, porque a gente também vive pandemias de influenza, né, Ana Paula? A gente também É, vive, a gente está cansado de ver aí, de tempos em tempos, uma piora, né, uma sazonalidade. Quem não estava cansado, a gente que é pediatra, quem não estava cansado de ver esse período agora de março para frente, os prontos-socorros lotarem, você não ter bico de oxigênio para conseguir colocar essas crianças, e muitas vezes grave, você não tem vaga de UTI para essas crianças. Imagine com mais uma doença de super, né, sobrecarga, né? Da estrutura hospitalar. exatamente, com Covid junto, entendeu? Então, por que não olhar para a influenza, né? E pensar com amor mesmo, com carinho, porque eu acho que quem previne, né, realmente, é o que eu sempre falo com meus pacientes, porque fulaninho quer me dar um presente, porque ele é madrinho, padrinho, não sei o que, eu falei assim, dá vacina, vacina é o É melhor isso aí. presente, Tem entendeu? gente que se Dá preocupa vacina. tanto com a festa de aniversário de um ano que a criança nem tem percepção disso e não tem o cartão de vacina completo, né? É, Exatamente. em influenza, a gente tem outros agravantes, né? A gente já teve uma pandemia de influenza, que foi 2009, 2010, com H1N1, que fez um estrago muito grande. A gente faz campanha de gripe desde 1999 no Brasil. A gente começou vacinando idosos. E esses grupos de risco, que hoje a gente fala tanto nas comorbidades, mas a gente foi aumentando o grupo de risco para vacinação de influenza à medida que a gente foi vendo grupos vulneráveis com mais risco de internação e evolução de forma grave e até mesmo óbito.
Então, para a gente ter uma ideia, 2020 foi um ano muito atípico, porque todas as doenças respiratórias, tirando o Covid, a gente viu bem menos, porque estava todo mundo trancadinho dentro de casa, usando máscara, distanciamento social, que são medidas que evitam várias doenças respiratórias, principalmente as de caráter viral, né? Só que, por exemplo, os dados que a gente tem de 2019, para vocês terem uma ideia, em 2019 nós tivemos quase 1.800 crianças de 6 meses a 6 anos de idade internadas com formas graves de infecção por vírus influenza. E dessas, 32% precisaram de vaga em UTI. Então, não é uma doença leve, não é uma doença que não tem risco, ela tem risco de óbito. H1N1, por exemplo, em 2010, a gente teve 14 aqui no estado óbitos por puérperas e gestantes por H1N1. Nossa, E aí, foi um ano terrível, foi um né, ano Ana Paula? terrível, foi um ano terrível. E aí, a gente tem um outro agravante para a vacina da influenza, né? O grupo infantil é um grupo de risco e ele está como prioridade, geralmente é o grupo que começa. Geralmente, qual é o grupo que a gente começa a vacinar? São os idosos acima de 60 anos, as gestantes e as crianças. Dentre todas as prioridades, vocês podem perceber que todos os anos é o grupo que começa a vacinação primeiro, porque são os mais Sim. vulneráveis, os que complicam mais, os que têm mais risco de internação, até de óbito por vírus influenza. E aí as vacinas, elas têm, tanto a do SUS quanto a do privado, tem H1N1, que tem 2 cepas de A e 2 cepas de B, que é o que mais infecta pessoas, né, humanos. Então, a vacina H1N1 e H3N2, que são 2 cepas de A, tanto a vacina do SUS quanto a vacina do privado ela tem. A diferença dessas 2 vacinas, de trivalente e tetravalente, é que a vacina do SUS só tem uma cepa de B, ou Yamagata ou Vitória. E a do privado Uhum. tem as 2 cepas de B. Então, quando eu penso numa vacina mais completa, a tetravalente é melhor. Mas qual público que essa tetravalente é melhor? Infelizmente, é o público infantil. Porque quem morre mais de H1N1 é adulto jovem. Quem morre mais de H3N2 é idoso. E quem morre mais de influenza B são as crianças. Uhum. Então, existe uma negociação e um pensamento do Programa Nacional de Imunizações de introduzir a vacina tetravalente num futuro próximo. É porque acaba que tem outras vacinas, por exemplo, a vacina Covid furou a fila e veio primeiro, por questões óbvias. Mas já existe Uhum. uma conversa. E não conseguindo introduzir tetravalente para todo mundo, o grupo prioritário é as crianças, porque é o mais vulnerável para cepas B. Uhum. Perfeito. Gente, isso ela está falando os sorotipos, que são mais comuns, que a gente vê circulando de ano em ano. É, mas já que a gente está falando aí de todo ano estudarem né, fazer as vacinas, por que que é tão importante, Ana Paula, todo ano eu manter a minha vacina em dia para a influenza? Por que que eu Por tenho que tomar dois todo ano? motivos. Por 2 motivos. Primeiro, que quando eu tomo a vacina da gripe, eu faço um pico de anticorpo e esse pico de anticorpo ele dura 6 meses. Depois de 6 meses, essa vacina, as proteções dela começam a cair. Segundo motivo é porque a cada ano a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define se a vacina pode ser repetida ou se todos os serviços de referência do mundo que estão estudando o vírus influenza está vendo mudança e mutação. O vírus faz mutação. Todos os vírus fazem mutação. A gente fala muito de mutação Covid, mas o vírus da gripe faz mutação todo ano. Então, por exemplo, a vacina de gripe do ano passado para esse ano, tanto a cepa do H1N1 quanto a cepa do H3N2 são completamente diferentes. Elas fizeram mutação completa e são trocadas na vacina. Então, se eu pensar, se eu tomo a vacina, eu me protejo por 6 meses, se eu tomei a vacina da gripe em dezembro, eu não preciso tomar de novo agora? Precisa. Porque a vacina fez uma mutação completa e a vacina que eu tomei em dezembro não está me protegendo para agora por conta das mutações. Se eu for pensar por Uhum. conta do anticorpo, se algum ano se repete a vacina, eu tenho que entender que com 6 meses eu vou cair a proteção. E eu tenho que ter a certeza para eu demorar a me vacinar que a vacina vai ser exatamente igual. E isso não é muito frequente. Uhum. Uhum. E
O que ajuda na Covid? Por que eu tenho que tomar, né? Porque agora todos. Ah, é bom porque tem um monte de entrevista aí. É bom eu tomar influenza porque ajuda no Covid. Já teve gente perguntando se eu tomar influenza eu não vou ter Covid. Que negócio é esse, Ana Paula? Na verdade, eu não consigo tomar vacina para uma doença e me proteger para outra. A vacina ela é específica. Então, se eu tomar vacina para gripe, eu vou estar protegido de gripe. Entretanto, a gente tem um ponto que é um pouquinho favorável, que é a gente ter o inverno depois do hemisfério norte. Então, todo o aperto que os Estados Unidos passou de novembro a fevereiro no hemisfério norte, a Europa, com inverno, com neve, eles publicaram vários estudos e a gente utiliza essa referência de estudos. E aí teve uma publicação muito importante de um estudo mostrando que quem tinha Covid, quando pegava uma co-infecção, pegava uma infecção por influenza junto com Covid, tinha um pior prognóstico, evoluía pior, evoluía mal. Da mesma forma, quem já teve Covid e tem lesão pulmonar, se agora ele pega gripe, ele vai evoluir mal porque ele já está com o pulmão ainda se recuperando. Então, mesmo quem já teve Covid, tem que avaliar as vacinas de proteção respiratória, principalmente se ele ficou com uma sequela pulmonar. Se a gente tem um paciente que, por exemplo, teve 50% do seu pulmão comprometido, imagina quanto tempo que demora para esse pulmão se recuperar. No Determinadas mínimo seis lesões meses. No mínimo determinadas 6 meses. lesões, é isso aí, determinadas lesões vão demorar muito, ainda mais de uma doença tão nova que quanto mais a gente estuda, mais a sensação é que a gente ainda tem muito o que aprender. Então, tem Uhum. algumas vacinas que esse pulmão muito comprometido, tudo que a gente puder fazer para proteger é importante. E aí entra vacina de gripe, vacina de coqueluche, que é uma doença que as pessoas só lembram da gravidade nos pequenininhos, mas um adulto imunocomprometido, com uma lesão pulmonar, com uma perda muscular de uma Covid mais grave, se ele pega uma coqueluche e começa a tossir, ele não tem nem força. Outra, Uhum. pneumo 13, a vacina de pneumonia. É uma vacina importante para quem tem uma lesão pulmonar ou um pulmão comprometido. Então, Uhum. são coisas que a gente tem que ter essa preocupação, porque se a pessoa já tem uma lesão pulmonar de base, isso ainda é pior, né? Um paciente que já é com quadro pulmonar mais importante. E uma coisa importante nas crianças também, quando começou a pandemia Covid, a gente falava assim, ai, será que as crianças serão os transmissores da Covid? Da onde saiu esse pensamento? Você lembra que suspendeu a aula rápido e parou de circular criança? Por que que teve esse Claro. pensamento? Porque as crianças são os transmissores de gripe. São as crianças que carregam o vírus da gripe e vão transmitindo para as outras faixas etárias. Depois a gente viu que Covid não era bem assim, não eram as crianças o fator de risco para os idosos. E aí a Sociedade de Pediatria recomendou sim a volta às aulas. Mas para a gripe, as crianças são quem transmite o vírus da gripe. Uhum. Eu bem lembro. Eu até brinco assim que meu maior terror quando eu tinha neném pequeno era criança até uns 5 aninhos. Eu tinha um terror de. Falei, ô Jesus. Quando mudava o É, tempo, então, né? Nossa Senhora, você vai vir com seu filho? Ele não pode ficar com alguém, não? É isso aí. Porque justamente que as crianças passam muito, né? E qual o intervalo, então, se eu. Tá bom, eu tive Covid, eu sei que é importante eu tomar a tetravalente aí, né? Até porque alguns adultos que agora, né, a maioria aí dos jovens também estão tendo comprometimento. Eu tenho uma amiga de 36 anos que teve Covid em dezembro, até hoje tem uma atelectasia, né? O pulmão fechou e até hoje fica cansada, tá? Você imagina isso? Quanto tempo? Então ela não entra para o critério de vacinação do SUS, né? Então ela vai ter que ir para o particular. Então, por exemplo, se ela tomar vacina de tetravalente e por acaso tomar Covid, eu tenho que esperar quanto tempo, É. assim? Que o pessoal Da está vacina, recomendando, independente das vacinas, da vacina. Eu já vi coisas falando que tem intervalo diferente da primeira e da segunda dose, é. Como é que mas. estão as vacinas Covid que a gente tem hoje? A gente tem duas vacinas Covid que a gente está usando no Brasil hoje. A gente tem a vacina Coronavac, que é a que tem parceria com o Instituto Butantan. Ela é uma vacina que não tem nada vivo dentro dela. São 2 doses, ela só é recomendada acima de 18 anos de idade. E são 4 semanas de intervalo entre a D1 para a D2. A gente tem a Uhum, segunda vacina, que é a vacina da Oxford AstraZeneca,
que é a parceria com a Fiocruz. Essa vacina também são 2 doses, ela é uma vacina de vetor viral, não tem nada vivo dentro dela também, e o intervalo entre elas são 12 semanas, entre a D1 e a D2. Entre vacina Covid e qualquer outra vacina, eu preciso dar 14 dias de intervalo antes e depois da vacina Covid. Ela é uma vacina nova. Se o paciente tiver alguma reação e tomou um monte de vacina próximo, você não vai saber a qual vacina que é. Ou, se o paciente não responder bem à vacina, vai ficar o questionamento: será que aquela outra vacina que ele tomou junto atrapalhou? Porque toda vez que você vai publicar um estudo de vacina, você faz o estudo de interferência imunológica. Então, você primeiro publica o estudo como que ela responde sozinha, e depois você combina essa vacina com outras. Foi assim com a meningo ACWY, foi assim com o meningo B, foi assim com o pneumo. Isso já é uma rotina no estudo de vacina. E não foi feito esse estudo de vacina Covid com outras vacinas em aplicação simultânea. Então, por não ter estudo, se recomenda esse intervalo de 14 dias antes e depois. Da vacina da gripe, não. Você pode fazer gripe com outras vacinas sem problema nenhum. Vírus morto, né? Outra coisa que outro dia me perguntaram: tomei a vacina de Covid. Será que é por isso que meu swab deu positivo? Dá uma confusão danada os exames de Covid com vacina Covid. Existem algumas vacinas que a gente pareia exame. E existem algumas vacinas que a gente não pareia exame. Então, por exemplo, se eu tomo vacina da hepatite B e eu colho um exame chamado anti-HBs, eu consigo avaliar se a vacina respondeu ou não. Porque para fabricar a vacina foi utilizado o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. E aí, se eu colho o anti-HBs, que é o anticorpo de superfície do vírus da hepatite B, eu consigo parear. Vacina de hepatite A, por exemplo, se eu tomo a vacina de hepatite A e eu colho o anti-HVA-IgM, ele é um exame que só avalia o IgG se eu já tive a doença hepatite A. Ele não é pareado com a vacina. O exame de vacina hepatite A é um exame que só é feito em laboratório de pesquisa. A vacina Covid, ela não tem validação das sociedades para exame para avaliar a resposta. Esses exames ainda são muito controversos. A Sociedade Brasileira de Imunizações publicou um informe técnico há poucos dias, orientando que ele não recomenda a coleta de exame. E outra coisa, quando foi iniciado o estudo da vacina Covid, todo mundo vai ver na televisão, na mídia, que a vacina Covid é contra a proteína spike. Da onde saiu isso? Foi feito um estudo na Europa, e um estudo muito bonito, em que eles conseguiram identificar que o ser humano produzia 4 anticorpos contra o vírus Covid, a doença Covid. E eles foram monitorando esses anticorpos, tanto para avaliar qual deles se conseguia fazer uma vacina que grudava nesse anticorpo e impedia esse vírus de se replicar, quanto qual era o anticorpo que durava e fazia um pico de duração de mais tempo. E foi a proteína spike que fez isso. Por isso, todas as vacinas Covid são direcionadas para essa proteína spike. Então, não tem como você agora começar a validar várias plataformas de exames diferentes para dizer se a pessoa respondeu. E uma outra preocupação que a gente tem é o seguinte: a doença Covid, ela dá uma média de proteção que esses estudos mostraram de 5 a 7 meses. Durante 5 a 7 meses, a maioria das pessoas podem ter anticorpos contra a doença Covid. Mas isso é regra para todo mundo? Não. Quanto mais grave a forma que a pessoa tem de Covid, quanto mais alta a carga viral que ela tem acesso para fazer uma doença Covid, mais altos os anticorpos. Quanto mais leve a forma de doença que ela tem, mais baixos os anticorpos. Isso não é uma regra geral. Qual a preocupação que se tem quando se quer validar um exame de vacina Covid? Toda vez que a gente faz uma vacina para um vírus, a gente tem 2 formas de resposta. A gente conhece uma resposta que é a humoral. O que é isso? O meu sangue é capaz de produzir anticorpos que circulam no meu sangue para me defender do vírus. E a resposta celular, que é as minhas células, eu consigo produzir células de defesa, que são os meus glóbulos brancos, os meus linfócitos, para me defender daquela doença, daquele vírus. Eu posso não produzir os anticorpos, mas ter resposta celular. E isso acontece para algumas vacinas.
Quando eu colho uma sorologia de uma pessoa e ela pode dar positivo, eu tenho que analisar se aquele anticorpo que circula é suficiente para me defender. E se ele está negativo, eu teria que avaliar a resposta das minhas células, se eu tenho resposta celular. Então, simplificando, Uhum. quando eu tomo vacina e eu fico muito ansioso, querendo saber se eu respondi ou não, qual que é a preocupação que a gente tem? Eu vou deixar de usar máscara? Eu vou deixar de manter distanciamento social? Eu vou deixar de ter hábitos de higiene, como lavagem de mãos? Eu vou me expor mais. E aí não tem vacina que faz mágica. Então, a coleta de exame pode dar uma falsa sensação de segurança de que eu ganhei superpoderes contra a Covid e achando que eu não posso adoecer mesmo vacinado. Porque a vacina Covid, a vacina de gripe e várias vacinas, não é para a gente não pegar a doença, é para a gente não evoluir em grande chance de forma grave com risco de óbito. Uhum. Então, são Uhum. preocupações. Se eu tomo a vacina, mas me exponho mais sem máscara, há um desequilíbrio. Então, eu preciso dos 4 passos para evitar Covid. E vacina é um deles. E você não pega o Covid, mas pega influenza. É Fica isso ruim aí. também. É, voltando aqui para a influenza também, a gente vai ir e voltar também, Vai né? lá e Porque volta. não adianta, a gente tem que conversar sobre o Covid também, né? A gente chegou a pincelar, né? Quanto tempo eu produzo anticorpos protetores, né? Depois de eu vacinar, né? Por isso é importante aí também o tempo de produzir, o tempo que eu vou ter efetivos também, né? Por É. isso que a gente se vacina todo ano. Quais são os efeitos adversos mais comuns, né, pós-vacina que você É. Um vê? efeito adverso que preocupa muito as pessoas e que elas não têm conhecimento é um evento adverso que se chama reação de Artis. A gente escreve essa reação como Artus, porque é francês. Então, é ARTHUS. A reação de Uhum, Artis é uma reação de imunocomplexo tipo 3, que ela é muito frequente para várias vacinas. Eu tomo a vacina e por eu já ter anticorpos contra aquela vacina, eu fico com o braço no mesmo dia que eu tomei a vacina. Muitas vezes, 1 hora depois, no máximo 4 horas depois, o braço fica bem vermelho, bem inchado e bem dolorido. Mas, literalmente, um calombo no braço. E as pessoas olham e falam assim: nossa, tá infeccionado, tem que ir para o pronto-socorro, colher exame de sangue, fazer antibiótico, tem que internar. Não tem nada disso. Reação de Artis é compressa fria local. Em casos raros, a gente vai precisar entrar com alguma medicação, que na grande maioria das vezes vai ser um antistamínico, um hidroxizine, no máximo um corticoide, mas isso são casos isolados. Então, reação de Artis disparada é a mais comum. Pode acontecer uhum, febre, dor no braço, um pouco de dor de cabeça, um mal-estar? Pode. Quanto mais eu evito medicação pós-vacina, melhor. Antigamente a gente tinha a cultura de que eu vou tomar vacina, eu vou tomar um antitérmico para eu não ter febre. E isso era uma cultura do mundo inteiro. Em 2011, você vê como é que é antigo esse pensamento. Foi feito um estudo na Europa em que eles pegaram crianças, dividiram um grupo grande de crianças, mais de 500 crianças, e dividiram. Para metade, eles deram antitérmico e para outra metade não deram nada. E fizeram as vacinas. E eles foram parear se todo mundo tinha febre ou se aquele grupo que não tinha febre fazia muita diferença o paracetamol. O que eles viram? Fez diferença nenhuma. Tinha gente com febre e gente sem febre, igual nos dois grupos. Depois eles colheram sangue dessas crianças e foram avaliar a resposta à vacina. Descobriram que no grupo que tomou antitérmico teve perda de 20% de proteção vacinal. Então, na hora de dosar os anticorpos, aquele grupo que tomou antitérmico produziu 20% a menos de anticorpos do que o grupo que não tomou. Daí saiu uma resolução orientando o seguinte: você vai deixar de fazer antitérmico como rotina porque vai tomar vacina. Entretanto, se precisar, você vai dar, porque aí é custo-benefício. Mas qual é o grupo que eu mantenho antitérmico? Histórico familiar ou pessoal de convulsão febril. Então, aquela família que tem febre muito alta e faz convulsão, neste paciente, essa criança vai manter o antitérmico. Choro incontrolável, quando toma vacina e chora demais, você vai manter. E uma febre alta, acima de 39,5. Um bebê que é prematuro, que ele tem mais imaturidade cerebral, então ele tem mais risco de reação, de apneia, você vai manter. Fora isso, você só vai usar antitérmico para tratar.
Então, isso é uma preocupação que a gente tem de orientar. Não é que nunca pode usar, mas até usar, compressa fria para dor, um banhozinho com a temperatura quebrada para poder controlar uma temperatura mais alta. Esses cuidados é importante a gente fazer. Excelente. Essa reação eu aprendi com uma pessoa chamada doutora Ana Paula numa aula que eu vi. Hoje eu recebi uma reação de artistas por Covid. Hoje eu recebi uma foto de uma profissional de saúde. Quem não deve se vacinar, então, Ana Paula? Quem não pode vacinar? Ou aquelas pessoas que podem, mas com ressalvas? A vacina da gripe, é muito comum a gente ouvir assim, tomei a vacina da gripe e gripei. Impossível. A vacina da gripe não tem nada vivo dentro dela. Eu costumo brincar em aula que o vírus está morto, esquartejado dentro da vacina. Existem 2 tipos de vacina de gripe no mundo. Só um vem para o Brasil, que é a vacina injeção, que é a vacina injetável, e que ela é morta, não tem nada vivo dentro dela. Nos Estados Unidos e na Europa, existe uma vacina de gripe que é um spray nasal, e esta vacina tem vírus vivo. Então, quando você vai ler uma publicação europeia, americana, os guidelines que a gente fala, pode ter observação, por exemplo, você vai ler um guideline de vacina no paciente oncológico, que é imunodeprimido. Então, vai ter lá, cuidado com a vacina atenuada da gripe. A pessoa que não tem conhecimento que essa vacina é a do spray nasal e que não vem para o Brasil, ela é proibida pela Anvisa aqui, acha que a vacina que a gente tem aqui é atenuada, o que não é. Aí criou-se o mito de que alergia a ovo não pode tomar vacina de gripe. Existe uma publicação da Sociedade Brasileira de Imunizações de 2016, configurando totalmente esse equívoco. E a gente ainda tem profissionais de saúde que chegam para uma mãe com um bebê de 6 meses e perguntam assim, já comeu ovo? Não, então não pode tomar vacina de gripe. Isso está completamente errado. Não existe essa recomendação. E essa publicação da Sociedade Brasileira de Imunizações diz textualmente a quantidade, a vacina da gripe não tem ovo. Ela é feita, algumas formulações, com o ovo embrionado da galinha. Então, se ela teria o embrião. E mesmo assim, a quantidade de proteína do ovo é ínfima na vacina. Então, não justifica nem quem tem alergia grave ao ovo. Alergia grave ao ovo, nem vacina de gripe, nem tríplice viral, a gente tem preocupação. A gente tem preocupação só com febre amarela. E assim mesmo, histórico de anafilaxia, de reação alérgica grave. Quem tem menos de 6 meses de idade não pode tomar vacina da gripe. Por N questões, mas não se recomenda. Por isso que é tão importante a gente vacinar grávida, para que esse bebê já nasça com anticorpo que protege ele até ele fazer 6 meses e poder tomar vacina. E aí, mesmo quando acaba a campanha do governo, se a criança, por exemplo, a campanha acaba, vamos supor que a campanha vai acabar 31 de julho. Se a criança faz 6 meses em agosto, ela pode estar indo no serviço privado tomar a vacina e se proteger, se acabou a vacina do SUS. Se ainda tem a vacina no SUS, ela pode tomar uma das 2 sem problema nenhum. E ela é contraindicada só para quem tá algum processo infeccioso grave. A pessoa, por exemplo, está com Covid, está com uma pneumonia com febre alta, está com um processo infeccioso. Neste momento, ele vai adiar um pouquinho a vacina. Para você dizer nem que o que seja uma semana, pode, né? Depois. poucos dias. Se ele já está tomando antibiótico para uma infecção de ouvido, mas ele tem já 48 horas sem febre, está bom estado geral, está comendo, está brincando, pode tomar vacina da gripe sem problema nenhum. E a gente só contraindica a vacina da gripe em casos raros de alguma reação grave que ele teve em dose anterior. Mas para isso tem que ter notificação desse evento adverso, isso tem que ser investigado. Então tem todo um caminho a seguir para você dizer que alguém não pode tomar vacina da gripe. Nesse gancho aí, vacina da gripe, né, influenza, pode agravar sintomas da asma? Não, não pode agravar. O problema é o momento que você toma a vacina, né? Então a gente faz a vacina da gripe em muitos pacientes, por exemplo, criança menor que 6 anos vai tomar agora. Mas uma criança maior de 6 anos com asma, ela só vai, ou adulto, só vai tomar 9 de junho, que é o cronograma do governo se ele for esperar a vacina do SUS. 9 de junho, dependendo do lugar onde ele mora, já está frio a beça. Exatamente. E aí ele pode abrir um quadro de asma por aquele momento epidemiológico, de temperatura, de circulação de vírus. Lembrando que só 2 a 3 semanas depois
da vacina que eu recebo a vacina da gripe é que eu estou protegido para a gripe. Então, tomei a vacina e gripei, é porque eu tive contato com o vírus e eu não tinha proteção da vacina ainda. Uhum, já estava incubado, como diz minha mãe. Isso Ai, aí. ai. É, você até já respondeu sobre grávidas, né? A importância da grávida e, né? Lembrar que É, grávida a gente considera como imunocomprometida, né? A gente está vendo aí no Covid, né? Por isso que é tão importante, né? Como você é. falou, em 2010, A gente teve em muito óbito. 2000, muito óbito de grávida. Me E a lembro gente bem desse sempre ano. grávida, ela tem fator de risco para várias doenças. A gestação por si só, ela é um momento em que a mulher está com seu sistema imune mais comprometido, né? E ela está gerando uma outra vida, produzindo células de defesa para um outro bebê. Antigamente, a gente tinha a ilusão de que a mulher grávida, ela podia comer tudo o que ela quisesse, ela podia engordar 30, 40 quilos que não tinha problema nenhum, era um direito da mulher. Isso não é verdade. A gente sabe, por exemplo, que a grávida evoluindo com complicação, como diabetes gestacional pode levar a malformação cardíaca no bebê. Então, você pode ter um filho com comprometimento do coração por ter engordado demais e evoluído com uma diabetes gestacional. Fora o problema que é para a mulher. Então, a mulher, ela tem o risco de uma diabetes gestacional que complica como fator de risco para a gripe e para a Covid. Ela tem o risco de descompensar a pressão, ter hipertensão, que também é fator de risco para a gripe e para a Covid. Ela tem o próprio útero gravídico comprimindo o pulmão dela, então dificultando a expansão pulmonar, a respiração. Então, é um monte de pequenos fatores de risco que, se forem se somando, complicam muito a vida dessa grávida. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a gestação. E aí, pelo fato da gente estar gerando uma vida, tem várias vacinas que são do calendário vacinal da gestante e que o objetivo é duplo, é proteger a mulher e proteger o bebê. Então, a vacina de gripe, Uhum. eu protejo a mulher pelo fator de risco que ela tem, mas a partir de 20 semanas, eu já consigo passar anticorpo pela placenta para o bebê. E isso tem estudos comprovando isso. Então, quando a grávida toma a vacina de gripe, e aí na gestação, a vacina de gripe é em qualquer idade gestacional, não tem limite, porque mesmo no início, o objetivo também é proteger a mulher, não é só o bebê, então ela toma em qualquer idade gestacional. A vacina, por Uhum. exemplo, de coqueluche, ela é feita a partir de 20 semanas, que é a DTPA, e ela é gratuita para a mulher enquanto grávida no posto. Então, vai passar a proteção para o bebê de tétano, difteria, mas principalmente de coqueluche, que você, como pneumo, já deve ter atendido muitos casos complicados de Muito. coqueluche. E a gente tem a vacina da hepatite B, que a gente faz também grávida. As outras vacinas, agora a gente tem Covid. As outras vacinas, geralmente a gente não faz em grávida. Então, se a mulher estava vacinando, por exemplo, para hepatite A, para pneumo, para HPV, se descobriu grávida, suspende a vacinação para isso e continua depois que ela ganhar neném. Ah, mas ela não sabia que estava grávida e vacinou. Não tem problema, vai ser acompanhada e a gente vai avaliar isso. Vacinas que a gente não faz na gestação. Tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da varicela, a vacina da febre amarela. Mas, por exemplo, em 2017, o risco para gestante de febre amarela foi tão grande que a gente vacinou grávida para febre amarela por questões epidemiológicas. Então, essas regras, dependendo do risco, elas vão mudando pelo Uhum. risco que a pessoa ou que o paciente vai ter. Vacinamos crianças de 6 meses para febre amarela, Para em sarampo, 2017. ano passado, nós Sarampo, suspendemos em exatamente. novembro a vacinação para sarampo, porque a gente não tinha nenhum caso autóctone aqui no estado para Exatamente. sarampo. Uhum. Vou aproveitar aí que eu vi algumas perguntas, falar da minha área também, né? Muitas vezes nessa época do ano, eu até fez uns stories que eu costumo dizer que surgem umas pessoas assim, né? Uns pacientes que eu não vejo há um tempo, que já não tem crise há um tempo, querendo laudo para vacina de asma, né? Ana Paula, eu tive asma quando eu tinha até uns 4 anos, já tem um ano que eu não uso nada. Eu tenho direito de ter laudo para vacina para asma? Não. A Ai, doença ela é gente, tá uma vendo? Não doença sou eu. atual. Não, isso é regra do Programa Nacional de Imunizações. É a Isso mesma aí. coisa. Toda vez que você tem uma doença, ela tem um prazo de segmento. Então, por exemplo,
Se eu tive asma até o ano passado, crises feias, e ainda estou acompanhando, é uma situação. Então, eu Com preciso passar por um certeza, novo inverno para ver se eu vou ter asma de novo, grave com ou não. certeza. Mas eu acompanho com o pneumologista. Agora, Exatamente. é igual um paciente com câncer. Ele teve câncer há 10 anos atrás, não consulta mais com oncologista, não faz nenhum tratamento, não faz nenhum segmento, ele recebeu alta da oncologia. Ele não é mais oncológico, ele não tem direito a vacina nenhuma pelo câncer. Então, para você dizer que um Exatamente. paciente asmático precisa de vacina, ele tem que estar indo no pneumologista, ele tem que estar tomando alguma medicação ou usando uma bombinha para não ter crise, um corticoide inalatório, alguma coisa assim. Então, ele é um paciente em segmento. Se não, é um laudo Exatamente. falso, você não está falando a verdade. Em 2000, me lembra o ano, foi 2018 ou 19 que o CRM estava até investigando, olhando carimbo 17. de quem? Foi 17? 2017 que a gente teve muito óbito aqui no estado. E foi um ano que depois a gente descobriu que deu unmatch com a vacina de gripe. Lembra que eu falei da diferença da vacina de gripe do SUS e do privado? Em Uhum, 2017, como é que é feita essa escolha? Como é que o governo escolhe qual cepa que vai na vacina trivalente? Isso não é só no Brasil, não. Todo lugar do mundo que usa vacina trivalente. Isso é um sorteio. Isso é uma escolha aleatória. Eu não tenho como saber qual cepa de B que vai circular mais naquele ano. Então, eu escolho uma vacina e coloco na vacina trivalente. E a vacina tetravalente vai ter as duas cepas de B. Quando que eu descubro se a minha escolha foi adequada? No ano seguinte. Por quê? Porque existem serviços de monitoramento de vírus e de bactéria, de tudo isso. Então, são os laboratórios centrais que a gente chama de LACEN. Então, eles fazem uhum. painel viral dos serviços de referência, seja pronto-socorro, seja UTI, e vai monitorando e vai classificando esses tipos de vírus de influenza e outros. VSR, vírus sincicial respiratório, parainfluenza, mixovírus, rinovírus, vai mapeando tudo. No ano seguinte, ele me emite um relatório pela Vigilância Epidemiológica Nacional de qual foi o painel viral que circulou mais naquele ano. E assim que a gente vai saber, por exemplo, se tivemos surto de coqueluche, como é que é. Em 2017, deu unmatch. Não coincidiu o vírus de cepa B que estava na vacina. E teve outros anos que isso aconteceu. Eu já cheguei até a fazer um post disso. Que a gente tem as tabelas direitinho dos anos anteriores. Então, por exemplo, 2019 2020 deu match. A cepa B que mais circulou era a vacina que estava dentro da vacina trivalente do SUS. Mas em 2017 não foi, por isso que a gente teve óbito de profissional de saúde com gripe, a gente teve um monte de casos, internação. Por quê? Porque o vírus que circulou não era o que estava na vacina. Circulou também H1N1, circulou também H3N2, circulou também a cepa B que estava na vacina? Circulou. Tanto que a gente vê que quem não tomou nenhuma vacina teve casos de todos esses vírus. Mas a gente Ana teve Paula, tô casos. chocada, chocada com essa Você não informação. sabia disso? É, Não sabia. tem, Tô tem. chocada, Eu te mando passada, depois. transpassada. Eu te mando depois esse gráfico do Muito que deu legal. match e do que deu unmatch, que a gente chama. Por isso que há muitos anos eu tomo a vacina tetravalente, porque eu tenho asma. Então, se eu tiver crise, tudo que eu puder fazer para me proteger, eu tenho um histórico Claro. familiar de asma muito grande. Então, Uhum, é uma preocupação que eu tenho. uhum. Muito, muito legal. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa ainda, acho que a gente respondeu bastante coisa. Algumas pessoas perguntaram quanto que era a vacina no particular. Isso varia um pouquinho, mas em média, Varia. 120, R$ 130, é mais ou menos essa Eu vi média de preço. 130 numa clínica de É, vacinação. Criança maior de 6 anos com asma pode tomar normalmente com laudo. Que eu falei, é. se tiver um segmento, né, com pneumologista ou com pediatra, se gente, tiver uma realidade, né, a pessoa está usando medicação agora. Senão, É, não tem por que você passar na frente de alguém que precisa, que às vezes não é. tem condição. Uma coisa, outra que eu digo é o seguinte: quando a gente anda de avião, a gente escuta da aeromoça o seguinte: se tivermos alguma turbulência, vão cair as máscaras, primeiro coloque em você, depois na criança que está do seu lado. O que a gente faz no Brasil? Cuida muito bem dos filhos da gente e muito mal da gente. Isso é uma regra no Brasil.
Então, a gente tem filhos com cartões de vacina impecáveis, o mais completo possível, pais esforçados de fazer um monte de vacina bacana no seu filho. Quando a gente pede o cartão de vacina dos pais, a frase que a gente mais escuta é: não tenho nem cartão de vacina, não sei onde está o meu cartão de vacina, ou te entrega um cartão de vacina que tem uma gripe, uma DT, e a mulher ainda tem o benefício de se vacinar grávida. Por quê? Porque, de novo, ela está se vacinando para proteger o bebê, não é para ela. Então, de novo, ela está botando a máscara primeiro no neném. Então, Aí é uma aquelas que têm preocupação até que a gente medo tem. vão, né? Porque é o bebê. Vão. E aí, quando você fala em medo de vacina, uma coisa que eu digo muito é o seguinte: a fobia de agulha se chama aikimofobia. Toda vez que eu encontro uma pessoa com medo de agulha, eu peço desculpas a ela. Por quê? Porque ninguém nasce com medo de agulha. Se você encontra no caminho uma pessoa com medo de agulha, ela teve um encontro com um profissional da saúde inábil que provocou aquele medo. E aí você, para tratar a aikimofobia, você tem que entender de onde veio aquele medo. O medo é de ser segurada, porque às vezes é uma criança que foi num dentista, que foi colher sangue, e seguraram ela e apertaram tanto que ela tem pavor de ser segurada. O medo é da agulha, ela tem medo de ser furada pela agulha. O medo é do antes, porque durante a vacina ela fica tranquila, mas o antes ela faz um escândalo. Quando você identifica onde é o medo, você tem como conduzir esse paciente, seja adulto ou seja criança. E quando você se posiciona para ele, dizendo: me desculpe, eu estou aqui para te ajudar, ele começa, porque tem hora que ele fica tão nervoso, e quanto mais ele se constrange de você, mais nervoso ele fica. E hoje a gente tem diversas estratégias para vacinar sem dor. Então, isso é muito importante. Agora, me preocupou a pergunta da Raquel aqui. Então, a vacina do SUS não é eficaz para bebê, só a particular? Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi o seguinte: a vacina do SUS é altamente eficaz. Eu protejo de H1N1, H3N2 e uma cepa de B. Circulam duas cepas de B. 2018, 19 e 20, tudo que circulou, a grande maioria do que circulou, era o que estava também na vacina do SUS. Eu não tenho como predizer se vai dar o unmatch que deu em 2017. E isso não acontece todos os anos. A vacina do SUS é espetacular. A única coisa que a vacina do privado tem é uma cepa a mais de B e poder ser feita para quem quer pagar, independente de ter critério para conseguir no SUS ou não. Para todo mundo acima de 6 meses de idade. Foi o único ponto que eu coloquei. Respondido, Raquel? Raquel. Teve um ano que tinha vacina que vinha a partir de não sei quantos anos. Não tinha, Ana Paula? Até o ano passado, existiam algumas modificações. Então, toda criança abaixo de 9 anos de idade, no primeiro ano que ela toma a vacina de gripe, ela precisa tomar 2 doses com 30 dias de intervalo. Se ela tomou vacina no passado, tomou as 2 doses, esse ano ela só toma uma vez no ano. O segundo ponto é que as crianças abaixo de 3 anos de idade, a dose delas não era 0,5 ml, como era para todo mundo acima de 3 anos, era 0,25. A vacina do SUS continua dessa forma que a vacina do Butantan. Então, a gente faz 0,25 ml para a criança, 0,25 ml a dose 1, a dose 2, e depois só de 3 anos que você faz 0,5. As vacinas do serviço privado, por essa dificuldade logística de você ter que guardar frasco de 0,5, frasco de 0,25, eles unificaram e fizeram todo mundo frasco de 0,5 ml para todos os bebês e adultos acima de 6 meses de idade. Aí a gente tem da Sanofi, da GSK e a própria Abbott, ela tinha lançado uma vacina que era só para maiores de 3 meses de idade. Depois que ela foi lançada a cepa de 2021, a própria Anvisa e a Abbott publicou a nova bula permitindo que ela seja usada a partir dos 6 meses de idade. E quem já tinha comprado a vacina da Abbott, que chegou com a caixinha dizendo que era acima de 3 meses, de 3 anos, recebeu caixas com a nova bula para ser usada a partir dos 6 meses de idade. Então, hoje a vacina do privado a gente faz 0,5 ml a partir de 6 meses de idade para todo mundo. E a vacina que veio para o SUS ainda esse ano é 0,25
para os bebezinhos menores de 3 anos, mas isso tende a mudar a partir do ano que vem. Porque ano passado foi uma coisa louca, né? O pessoal queria vacinar, mas aí só tinha para a idade, né? 0,25. Foi uma confusão, eu lembro muito disso. Faltava vacina para bebezinho, mas agora Uhum. isso mudou. Então, tanto a vacina da GSK, quanto da Sanofi, quanto da Abbott já estão vindo para bebezinhos também. Todo mundo pode usar. Ah, tá falando que vale falar das vacinas de hemisfério norte e sul pelo fluxo de pessoas de um lugar para o outro. O que que acontece? Quando a gente toma a vacina da gripe, por exemplo, aqui, é óbvio que sem pandemia, todo mundo podendo viajar. Então, qual que é o raciocínio? Se eu tomo a vacina aqui da gripe em março, em abril, e aí eu vou viajar em novembro para a Europa, para os Estados Unidos, e vou pegar o inverno de lá, é interessante, mas isso em casos isolados, numa orientação que se chama medicina do viajante. Eu repito a vacina, que lembra que eu falei que dava 6 meses de proteção e caía? Então, aí, esse Uhum. paciente que vai, esse viajante que vai fazer uma viagem para o hemisfério de lá, ele repetiria a vacina. Óbvio que você tem que avaliar se já teve a publicação de mudança de cepa. Se a vacina muda muito, Uhum. seria interessante ele chegar lá e tomar a vacina de lá, porque não vamos ter a nova vacina aqui ainda. Se a vacina se Uhum. mantém, você poderia repetir a mesma vacina e fazer lá. Mas aí é só você acompanhar. Quem trabalha com vacina, acompanha o site da OMS. Meu filho tem Uhum. 3 anos, no SUS ele tomaria 2 doses. Só se for o primeiro ano que ele está tomando a vacina de gripe. Se ano passado você levou ele no posto e ele toma a vacina de gripe desde pequenininho, é só uma dose. Isso aí. Inclusive, a doutora Ana Paula faz esse tipo de trabalho, né? Ela tem essa parte de orientar, né? Então, se você tem uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, ela vai lá, olha seu cartão de vacina, te orienta, né? Eu tive recentemente um parente com câncer, né? E usei desse serviço, né? Então, assim, é muito importante, porque tá ali aquela pessoa que pode te orientar não só as vacinas particulares, mas também as vacinas que você tem direito. Então, não só, né, câncer, imunossuprimido por outras coisas, né? Se eu vou fazer um tratamento, se eu vou fazer, se eu vou viajar, né? Então, isso é muito importante. E toda vez que a gente tem um doente crônico, a gente não pode olhar só para o doente. A gente tem que olhar para o entorno, para a família toda. Porque tem um paciente que é imunodeprimido e aquela vacina que está no momento ele não pode tomar, por exemplo, ou mesmo que ele tome, ele vai responder mal. E aí a gente tem que Perfeito. olhar todo mundo. Por exemplo, se eu tenho um pai, uma mãe com câncer e uma criança pequena na casa, essa criança pequena não pode tomar poligotinha. Ela só pode fazer a polio injeção. Porque senão o adulto vai ter risco com a vacina da polio que esse bebê toma e libera nas fezes o vírus vivo da vacina. Perfeito. E aí a gente olha a família inteira. Lembrar também, gente, que as pessoas que, por exemplo, meu filho fica com a avó, meu filho fica com a babá, lembrar de vacinar essas pessoas também, porque além dela ser né, ela pode passar para essas pessoas também podem passar para ela, né? Então, tá tudo bonitinho, meu filho tá com o cartão todo dia, mas as pessoas que estão ao redor e passam mais que 2 horas com essa criança, tem um contato íntimo com essa criança, não está imunizada, né? É Aí ela está perguntando, não, a vacina de gripe ela só pode a partir de 6 meses. Acredito É. que não tem estudo, né, com Não, crianças não pode fazer antes dos 6 não meses de pode, idade, não não. é aconselhado. E também é lembrar também que uma vez que você grávida a vacina, você passa uma imunidade para essa criança, que a maioria das vacinas que a mãe toma, né, abaixo de 6 meses, quando a criança completa 6 meses, é que vai dar uma diminuída, né? E essa criança começa a ficar mais suscetível a outros tipos de vírus, né? É. Então, por isso que é tão importante a mãe vacinar, né? A gestante É. vacinar. Simone, o que você pode fazer é o seguinte: você se vacinar, porque se você gripar, você amamentando, você está respirando em cima do seu bebê. Então, a chance dele não pegar de você a gripe é muito pequena, se você estiver muito gripado. E aí, daqui a 3 meses, se ainda tiver a vacina pelo SUS, você leva o seu bebê para vacinar, porque ele já vai ter 6 meses. Se não tiver, você pode procurar uma clínica privada e ver se tem a vacina e tentar fazer numa clínica privada. Inclusive, lembrar que puérpera até 45 dias, né?
elas têm direito de vacinar, só levar o certidão de nascimento que Nascimento você do tem direito bebê. de ser vacina. Mas Isso eu aí. acho que foi isso, maravilhosa, como sempre. Vou dar Gente, eu um falo que eu aviso. sou muito puxa-saco dela, porque eu acho Eu ela sou sua. fantástica. Ah, bicha boba. Eu acompanhei seu pai, pediatra, no pronto-socorro do infantil. Aprendi muito com ele. Um aviso para Maravilhosa. todo mundo, eu não sei se vocês sabem, mas o dia 24 de abril é o Dia Mundial de Luta contra as Meningites. Por que é muito importante a gente falar de meningite? Primeiro, porque meningite não é uma doença que a gente dá para arrepender de não ter protegido. O preço é caro demais. É uma doença que hoje eu estou bem, com 24 horas eu posso estar morto da meningite. Então ela é rápida demais, não dá tempo. Ah, meu filho teve contato com alguém com meningite. Eu tive contato com alguém com meningite. Adianta eu ir lá vacinar? Não. Lembra que eu falei que demora 2 a 3 semanas para você estar protegido? Então, eu estou me protegendo para daqui a 2 a 3 semanas, se eu encontrar alguém, eu estou protegido. Quem é o terrorista biológico da meningite? Quem é que transmite meningite? Que a gente brinca que a gente tem os terroristas biológicos. Então, da gripe, quem transmite muito gripe é criança pequena. Pneumococo e hemófilos influenza do tipo B é criança pequena. Mas o meningococo é o adolescente e adulto Adolescente. jovem. Por Uhum. isso que o Ministério da Saúde investe numa vacina tão cara como o meningo ACWY para adolescentes de 11 a menor de 13 anos de idade, até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Essa vacina, ela não é disponível abaixo da cidade e acima da cidade. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda vacinas de meningite conjugada, principalmente para o meningococo C, e aí no caso entra a CWY, que ela protege um pouco mais porque cobre mais sorotipos, de 5 em 5 anos até os 19 anos. Então tem escalonamento. Você faz o reforço em torno de 1 ano de idade, aí depois você faz 5, 6 anos de idade, depois você faz 11, 12 anos e por aí vai. E existe também a vacina da meningite B. A vacina da meningite ACWY, por ser uma vacina conjugada, como todas as vacinas conjugadas, pneumo 10, pneumo 13 e hemófilos, ela elimina estágio portador. Então, se eu sou saudável e carrego o meningococo na minha via aérea, transmitindo para todo mundo, quando eu tomo uma vacina conjugada, eu mato esse meningococo que está na minha via aérea. E aí eu paro de transmitir. A vacina da meningo B, ela é muito importante. Hoje, a meningite mais prevalente nas crianças menores de 5 anos é pelo meningococo B. Por quê? Porque está todo mundo protegido para o C. E aí, a meningo B, por ela não ser conjugada, ela não elimina estágio portador. Então, ela é importante para quem toma vacina. Mas eu não consigo eliminar a portabilidade nasal do meningo B. Então, é Inclusive, a muito influenza, a importante. gente pode fazer isso também, né? Elimina o portador? Não, a vacina da Não, influenza né? ela não consegue. É porque, como é Uhum. vírus, para você transmitir, você tem que adoecer. E Uhum. aí a vacina da gripe ela tem essa importância de diminuir a circulação do vírus Uhum. por isso. Mas Uhum. assim, é muito importante a gente falar de meningite, porque falar tarde demais não adianta. A gente conhece um pediatra que perdeu um filho para meningite. E isso é uma história muito Uhum. triste, né? Então, assim, Uhum. é uma vacina que é boa para todo mundo, inclusive para adultos. Não é uma vacina só para criança. Então, quando eu falo de botar, Uhum. eu tomei a vacina de meningo ACWY, eu tomei vacina meningo B, e são vacinas importantes. E dia 24 de abril vai ser uma data muito importante, porque é no mundo essa comemoração e o falar de. 24 de abril. Uhum. Uhum. Teve uma pessoa que É, perguntou sobre intercâmbio de vacina de gripe. Não tem problema intercambiar a vacina de gripe, tá? tomou tetra e depois toma tríplice, é isso? Na verdade, você vai perder proteção se você é um bebê que tomou uma dose de um e uma dose de outro. Você não Sim. garante a Você não proteção. vai ter, É. claro. É Quando igual que você você fazer a pode fazer? CWY com 3 meses, depois querer fazer C com É. 5 e depois achar. Ou então você faz duas meningos C, depois faz uma CWY com 1 ano, E né? Você acha vai que achar que tem ganhou a proteção exatamente igual a quem fez o esquema completo. É um né? pouquinho diferente. Na verdade, a vacina de gripe, se você toma uma dose mais completa e a segunda que você deveria tomar, você não toma, isso é ruim. Em termos de laboratório, tomei a primeira dose de um laboratório, a segunda do outro, em meningo ACWY, isso não se recomenda, porque não tem estudo de intercambiabilidade. É interessante ficar fazendo isso? Não.
Ah, você fez isso porque acabou a campanha do SUS e só sobrou a segunda dose, você não levou seu filho para tomar. Igual, por exemplo, aquele bebê de 3 meses que perguntou da vacina. Vamos supor que quando ele fizer 6 meses, está no finalzinho da campanha de gripe. E a mãe consegue dar uma dose para esse bebê. Se ela puder pagar a segunda dose no privado, é melhor do que não dar a segunda dose. Então, tem algumas situações que essa escolha ela é racional e ela pode sim ser feita, mas pautada numa lógica e nos estudos que a gente tem. Tem muita gente que, por exemplo, como a meningobê é muito cara, se você fizer depois de um ano, você faz uma dose só, aí depois só faz o reforço, né? As pessoas falam muito isso, né? Assim, eu Isso é sempre falo brincar de assim, roleta russa, né? Qual é a exatamente, garantia que você tem que essa espera que você está fazendo para a proteção vai dar certo no seu filho? Você só vai descobrir isso exatamente. olhando para trás. Então pode dar Eu super falo que certo, mas pode dar filho é muito caro errado. mesmo, filho é caro mesmo, é um investimento, é igual comprar carro, trocar de carro, comprar casa nova, né? É um investimento, é o que eu falo sempre, vacina é presente, inclusive eu mesma, juro pra você, não sei se eu te contei que eu num, fui no posto de saúde, acho que da rotavírus, né? Porque eu tava muito em casa, falei, vou dar rotavírus, estou muito em casa. Só no SUS, só dei essa no SUS. Aí a pessoa me falou assim: não faz pneumo 13, meningo, não, faz lá por não sei quando. Eu falei: gente, se eu não puder fazer, né? Poxa, eu que trabalho com isso, que vejo criança doente o tempo inteiro, né? O que eu falo para as pessoas, né? Eu tenho que, né, dar o exemplo e a gente se Senão você não expõe a todo acredita custo. nisso, né? Senão eu não acredito nisso. Aí eu olhei para a pessoa e falei: não, bom, não, com certeza, meningo B só com 1 ano, né? Não pode deixar. Beleza, aí fui lá, dei 2, certinho, assim, sabe? Eu falo que assim, tem coisas que a gente paga para a vida. E as vacinas, eu atendi muita meningite meningocócica com amputação e óbito. Eu atendi meningite por hemófilos, que ou saía morto ou saía surdo, tá? Eu atendi coqueluche. A gente que fez residência no hospital infantil, a gente tinha uma enfermaria das doenças diarreicas, que essa enfermaria acabou fechando por N motivos, mas um deles foi a vacina de rotavírus. A gente Uhum. viu as doenças, as internações por doença pulmonar abaixo de 5 anos, que é um dos critérios de monitoramento de criança, melhorar muito depois da implantação da pneumo 10 em março de 2010. Então, assim, a gente viu a história das doenças, né? A gente viu a melhora que as vacinas fizeram. Só que hoje, como as pessoas são novinhas, não veem essas doenças, não conhece ninguém que teve paralisia infantil, não Não conhece ninguém existe, que né? perdeu um amigo para meningite, não jogava Exatamente, bola na rua e de repente um amigo não aparecia. E aí você ia investigar por que exatamente. aquele amigo não aparecia, estava internado, tinha morrido por uma doença imunoprevenível. E só para vocês terem uma Uhum. ideia, em 2019, o Brasil teve 218 casos de tétano, com 65 óbitos. Gente, surreal, Então, surreal. Nem o existe mais essa Espírito Santo, doença. pois é, o Espírito Santo, em 2019, teve 5 casos de tétano com 3 óbitos. Ano passado, com pandemia, nós tivemos 4 casos de tétano com 3 óbitos. Esses 9 casos de tétano do Espírito Santo, uma é mulher, os outros 8 são homens de 30 a 81 anos. Nós tivemos um caso de um motociclista que caiu, ralou no asfalto e ali tem resto de carro enferrujado, tampinha de garrafa que chuva e sol enferruja. Ele sobreviveu ao acidente de moto e morreu de tétano. Então imagina, em pleno século XXI, você chegar para uma família e vai dizer assim, olha, sinto te dizer, fizemos tudo o que foi possível, seu parente, e ele foi a óbito por tétano, de uma vacina gratuita no SUS. Então eu acho isso bizarro.